Hoje o Espírito de Deus nos chama para algo profundo. Enquanto a manhã se abre diante de nós, não é apenas o sol que nasce, mas a oportunidade de alinhar o coração ao céu. O Salmo 108 começa com uma chave poderosa. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores. Davi não esperava as circunstâncias mudarem para cantar. Ele não condicionava sua fé ao resultado visível. Seu coração já se levantava em confiança antes mesmo da vitória. Essa é a postura que Deus espera de nós. Não louvar depois da resposta, mas adorar antes, porque o louvor abre caminhos que os olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez você tenha acordado cansado, ansioso, carregando preocupações que tentam roubar a paz. Mas Deus te diz hoje: antes que o dia nascesse, eu já estava aqui esperando a tua voz. Respire fundo. Permita que a presença dele invada o seu interior. O coração que se prepara para confiar não é dominado pelo medo, mas sustentado pela esperança. E essa esperança não decepciona, porque vem do alto. Durante a noite, talvez lágrimas tenham molhado seu travesseiro. Talvez você tenha pensado em desistir, mas o céu não te abandonou. O mesmo Deus que ouviu Davi no deserto, ouve você agora. Ele é o que cura corações quebrantados e renova forças quando já não há ânimo. Coloque diante dele suas dores, diagnósticos, contas e palavras que feriram sua alma. Como Pedro escreveu: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, declare em fé: meu coração desperta em adoração antes da vitória. Escreva isso nos comentários como um selo espiritual. Ao verbalizar, você planta no mundo visível a semente da fé invisível. Esse gesto simples pode se tornar chave de transformação. O Salmo 108 continua: exaltado seja Deus acima dos céus, e a tua glória sobre toda a terra. Isso não é poesia apenas, é proclamação. O salmista sabia que quando a alma se ergue em louvor, a atmosfera ao redor muda. Louvar em meio à dor não é negar a realidade, é declarar que Deus é maior que ela. Louvar em meio à incerteza é plantar confiança em terra seca, sabendo que a chuva virá. Talvez sua luta esteja na família, nas finanças ou na saúde. Eu profetizo que este dia será divisor de águas. Onde reinava medo, brotará coragem. Onde o silêncio pesava, nascerá resposta. Onde havia escuridão, a luz do Senhor brilhará. Pai, eu intercedo agora por cada pai e mãe que carregam fardos pesados por seus filhos. Quantos clamam em silêncio por proteção? Quantos choram pela rebeldia ou frieza espiritual? Senhor, cumpre a tua promessa. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz deles será abundante. Cerca-os com teus anjos, livra-os de amizades nocivas, abre seus olhos e chama-os de volta para ti. Amado irmão, amada irmã, não desista. A herança dos teus filhos pertence ao Senhor. Ainda que estejam distantes, a promessa é que voltarão. Confie. O inimigo não pode roubar o que já foi selado pelo sangue de Cristo. Agora respire fundo mais uma vez. O que você sente não é apenas emoção, mas o testemunho do Espírito, confirmando que esta palavra é para você. Davi cantava a vitória antes da batalha terminar. E você também pode. Fé não é esperar ver para crer, é crer para depois ver. Por isso declare: hoje eu caminho em paz, porque Deus já está cuidando de tudo. Essa frase será sua bandeira erguida no mundo espiritual. Eu profetizo que ainda hoje você verá sinais do cuidado de Deus. Portas se abrirão, decisões difíceis serão guiadas, e até aquilo que parecia impossível começará a se mover. Hoje o céu se inclina para ouvir a sua voz. O mesmo Deus que sustentou Davi nas guerras, sustenta você agora. O Salmo 108 é um chamado para preparar o coração antes de agir, para confiar antes de conquistar. Por isso, não inicie este dia sem colocar sua vida no altar. O coração preparado não vacila diante das pressões, não desanima diante das notícias ruins, não se rende ao caos. O coração firmado em Deus é como rocha que não se abala. Senhor, eu oro por cada pessoa que inicia este dia em oração. Onde há confusão, derrama paz. Onde há medo, sopra coragem.
Onde há silêncio sem respostas, derrama revelações. Eu selo que nenhuma palavra de maldição terá poder sobre teus filhos. Se o inimigo se levantou para roubar a alegria, que a alegria do Senhor se torne força. Se levantou contra a saúde, que haja restauração. Se tentou dividir famílias, que haja reconciliação. Se tentou fechar caminhos, que novas portas sejam abertas pelo poder de Jesus. O Salmo proclama: exaltado seja Deus acima dos céus e sua glória sobre toda a terra. Isso significa que não há área da sua vida fora do alcance dele. Sobre a família, eu oro, que cada casa seja consagrada como território de paz. Sobre o trabalho, eu profetizo, que mãos sejam fortalecidas, mentes sejam iluminadas e oportunidades sejam liberadas. Sobre a saúde, eu proclamo, que o corpo seja alinhado à vontade de Deus, que diagnósticos mudem, que dores cessem. Sobre decisões, eu declaro, discernimento será derramado e enganos serão desfeitos. Pai, eu intercedo por lares, que brigas se transformem em diálogo, que silêncio pesado se converta em riso, que distância seja reduzida por reconciliação, que filhos afastados retornem, que promessas antigas sejam cumpridas. Eu levanto um estandarte de vitória sobre cada casa, sobre o trabalho, Senhor. Abre caminhos, que contratos sejam assinados, que portas de emprego se abram, que negócios frutifiquem. Eu proclamo que onde havia atraso haverá aceleração, que cada um experimente teu favor visível no ambiente profissional. Sobre a saúde, eu oro. Derrama teu óleo de cura, que ossos sejam fortalecidos, que mentes sejam restauradas, que corações encontrem descanso. Onde havia enfermidade, que floresça a vida. Nenhuma dor é maior que o teu poder. Nenhuma enfermidade é definitiva diante da cruz. Sobre as decisões, Espírito Santo, guia teus filhos. Fecha portas enganosas, abre portas corretas. Onde há dúvida, traga clareza. Onde há hesitação, derrama coragem. Onde há medo, gera convicção. Que cada escolha feita hoje seja instrumento de avanço, não de retrocesso. Agora, querido irmão, coloque a mão no coração e diga: minha alma se adianta em louvor antes da vitória. Repita em fé. Cada declaração é como uma trombeta que ecoa nos céus e silencia o inimigo. E eu proclamo sobre sua vida: você não viverá de restos, mas da abundância do Senhor. Não será envergonhado, mas honrado. Não ficará preso ao passado, mas avançará em novos começos. Eu selo que todo peso invisível se desfaz agora. Você é filho do Deus Altíssimo e herdará a promessa. Senhor, eu ergo um decreto espiritual. Lares serão fortalecidos, famílias guardadas, gerações restauradas. Sobre o trabalho haverá honra, sobre a saúde haverá testemunhos de cura, sobre decisões haverá direção clara. E encerro com autoridade profética. Satanás não terá domínio sobre aqueles que se alinham ao coração de Deus. Toda palavra contrária é anulada pelo sangue do Cordeiro. Eu proclamo que este será lembrado como o dia em que o céu visitou lares, em que milagres floresceram, em que vidas foram levantadas para cantar vitória. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã, este é o tempo de alinhar o coração ao céu. O Salmo 108 declara: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores com toda a minha alma. Essas palavras não são apenas versos de uma canção, mas um chamado profético. O coração pronto é como uma tocha acesa, ilumina antes mesmo da aurora e aquece mesmo quando ao redor tudo parece frio. Assim também você é chamado hoje a firmar sua alma no Senhor. Não espere a vitória chegar para adorar, porque é o louvor que abre caminho para a vitória. Quando o coração se antecipa em fé, o inimigo perde a força. Pai de amor, eu oro agora por cada lar. Onde houver silêncio pesado, que ele seja trocado por cânticos de alegria. Onde houver discussões, que tua paz seja derramada como um rio que invade cada canto da casa. Onde houver distanciamento, constrói pontes de reconciliação. Santifica os quartos, as salas, as cozinhas, cada espaço físico e emocional, transformando-os em altares de comunhão. Eu proclamo em nome de Jesus: nenhuma flecha de inveja prosperará, nenhuma palavra contrária encontrará abrigo.
Este lar será lugar de descanso, fortaleza contra as trevas e refúgio de esperança. Senhor, eu intercedo pela saúde. Tu conheces os diagnósticos, os remédios, as noites em claro e também as dores escondidas que não aparecem em exames. Hoje, eu selo uma palavra de vida sobre cada corpo. Que pulmões respirem alívio, que corações batam com força renovada, que a mente seja liberta da ansiedade sufocante. Onde havia fadiga, que surja vigor. Onde havia limitações, que surjam testemunhos de superação. Eu levanto um estandarte de cura. Nenhuma enfermidade terá domínio, porque Cristo já levou sobre si nossas dores e nossas doenças. Pai querido, eu apresento diante de Ti as decisões que cada um precisa tomar. Algumas parecem simples, outras carregam o peso de mudar destinos. Espírito Santo, guia com Tua mão firme. Fecha as portas que parecem atraentes, mas escondem armadilhas. Abre as portas que foram preparadas pelo Teu amor. Onde houver dúvida, traga certeza. Onde houver medo, planta coragem. Onde houver hesitação, sopra ousadia. Eu proclamo que cada decisão tomada debaixo da Tua direção será degrau de crescimento, nunca de queda. Senhor dos Exércitos, eu oro pela vida profissional e financeira dos Teus filhos. Muitos carregam a dor do desemprego, outros o peso da injustiça, outros ainda a ansiedade de oportunidades paradas. Mas hoje, eu libero a palavra. Contratos esquecidos serão lembrados, currículos engavetados serão vistos, negócios parados voltarão a fluir. Que novas portas se abram, que ideias criativas floresçam, que recursos inesperados cheguem. E eu declaro, todo espírito de atraso cai por terra. Toda tentativa de paralisar a prosperidade é anulada. Cada passo dado em fé será firmado pelo Senhor, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, eu coloco também diante de Ti os relacionamentos. Quantos casamentos estão em crise, quantos lares estão feridos pela mágoa, quantas amizades foram destruídas pela desconfiança. Mas hoje, pela autoridade da Tua palavra, eu proclamo restauração. Onde havia frieza, reacende o fogo do amor. Onde havia mágoa, derrama a graça do perdão. Onde havia distância, constrói caminhos de aproximação. Espírito Santo, visita corações machucados, cicatriza lembranças que doem e traz reconciliação verdadeira. Nenhuma cadeia de destruição permanecerá, porque o Senhor é especialista em transformar ruínas em morada de glória. E agora, Senhor, eu me coloco como intercessor pelos sonhos e projetos que cada filho Teu carrega dentro do coração. Quantos dormem com ideias, mas acordam sem forças para colocá-las em prática? Quantos têm talentos adormecidos pelo peso das frustrações? Mas hoje eu proclamo, desperta, ó alma, que dons enterrados sejam trazidos de volta à luz, que talentos abafados pela insegurança voltem a florescer, que projetos guardados em gavetas sejam revisitados com ousadia. O mesmo Deus que inspirou Davi a cantar em meio à guerra, inspira você hoje a retomar o que parecia perdido. Onde havia desistência, nasce perseverança. Onde havia medo, brota coragem. Onde havia fracasso, surge testemunho de superação. Espírito Santo, eu oro por aqueles que enfrentam batalhas silenciosas. Quantos sorriem por fora, mas choram por dentro. Quantos sustentam outros, mas carregam sozinhos o peso da própria dor. Tu és o Deus que sonda o coração, que enxerga lágrimas escondidas, que entende palavras nunca ditas. Eu selo sobre essas vidas a promessa de que não estão sozinhas. Tu és escudo ao redor deles, glória que ergue a cabeça abatida. Eu proclamo, não haverá mais noites de desespero sem esperança, porque Tua presença será consolo, Teu Espírito será bálsamo, Tua palavra será lâmpada que guia no escuro. Aquele que parecia fraco se levantará como guerreiro, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor dos Exércitos, eu intercedo agora por proteção espiritual. A palavra do Salmo 108 é clara. O coração preparado louva antes da vitória. Isso significa que a adoração não é apenas melodia, mas arma de guerra. Eu ergo um decreto espiritual. Nenhuma seta inflamada do maligno prosperará contra os teus filhos. Nenhum laço oculto se firmará.
Nenhuma trama das trevas permanecerá de pé. Eu proclamo muros de fogo ao redor da família, portas de bronze fechadas contra o inimigo e céus abertos liberando vitória. Assim como Davi declarou, exaltamos teu nome acima dos céus e firmamos tua glória sobre toda a terra. Quando o coração canta, os céus se movem, e quando os céus se movem, as cadeias caem. E eu declaro também sobre esta geração: surgirá um povo que canta antes de vencer, que louva antes de conquistar, que se posiciona antes de ver. Serão homens e mulheres que não se rendem ao caos, mas erguem estandartes de fé em meio às ruínas. Serão jovens que não se deixam seduzir pelo medo, mas escolhem viver pela promessa. Serão famílias que não desmoronam com as pressões, mas permanecem firmes como muralhas erguidas pela mão de Deus. Eu proclamo que a sua casa fará parte dessa geração que não retrocede, mas avança. E encerro com autoridade profética. Todo aquele que crer nesta palavra e escrever nos comentários: meu coração permanece firme no Senhor, será marcado pelo selo da promessa. O Senhor irá à frente, preparando caminhos invisíveis, endireitando veredas tortuosas, derrubando muralhas e estabelecendo vitória. A tua vida não será lembrada pelas derrotas, mas pelas vitórias que o Senhor realizará. E quando olhares para trás, verás que o Salmo 108 não foi apenas leitura, mas profecia cumprida em sua história. Assim declaro, em nome de Jesus, amém.